A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos chegando para mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol, canonizado por São João Paulo II, reconhecido por ele como o santo do cotidiano. Ele está nos ensinando, a mim e a você, que nos acompanha por aqui, a crescer na amizade com Deus, na intimidade com o nosso Deus, a partir do dia a dia, do nosso cotidiano, das nossas atividades em casa, no trabalho, nos estudos. São José Maria Escrivá é fundador de um movimento que tem toda essa espiritualidade maravilhosa, que se chama Opus Dei. E juntos aqui, de segunda a sábado, estamos levando as meditações presentes neste livro que contém 18 das suas maravilhosas homilias. Já estamos na de número 14, que fala precisamente sobre o amor, sobre a caridade, viver com a força do amor. Acolhemos a você que está pela internet conosco, pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Você que nos vê pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que nos ouve neste podcast através do nosso Spotify, receba o nosso abraço. Você acompanhando pela web rádio Jesus Misericordioso, também receba o nosso carinho. Um abraço a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, você que está conosco de segunda a sexta nas noites da Cultura FM 102.1, sempre a partir de 8h30 da noite. Receba nosso carinho, a nossa saudação. É muito bom saber que você está aí do outro lado do rádio, nos acompanhando nas noites da Rádio do Bem. Lembrando que dia de sábado a gente entra mais cedo aqui na Cultura FM, às 4 da tarde. E você que nos ouve aí na sua casa, no seu trabalho ou circulando pelas ruas do seu carro, você que é ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, tem o nosso telefone WhatsApp para dizer quem é você, de onde você está nos ouvindo. 88 é o código de área, 998-37-8192. E convido você agora, meu irmão, minha irmã, a abrir o seu coração, a rezarmos juntos, pedindo as luzes do Espírito Santo, para mais um episódio dessa nossa programação. Hoje vamos para mais uma sequência. Vamos falar sobre a prática do amor, a prática da caridade. Porque o amor ele precisa ser concreto, né? Viver com a força do amor é ter atitudes de quem realmente ama. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje com a ajuda preciosíssima de São José Maria Escrivá. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reze conosco ainda, meu irmão, minha irmã, com a oração da Beata Luísa Teresa de Montagnac. Vamos rezar juntos. Jesus, meu divino Mestre, conceda-me orar com o coração segundo o teu coração. O amor é a vida do teu coração. Torne-o a minha vida. Que ele direcione os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas ações. Peça essa graça de ter ações movidas com a força do amor. Diga, Jesus, que os meus pensamentos, que os meus desejos, que as minhas ações sejam como as tuas ações, os teus desejos, os teus pensamentos, Jesus. Tudo movido com a força do amor. O amor abriu-me o teu coração, para que, contemplando as virtudes das quais ele, o teu coração é a fonte, o modelo, o motivo, eu as imite por amor. Diga comigo, meu irmão, Jesus, eu quero ter um coração como o teu. Diga isso. E aí toda a sua vida será cheia de práticas de amor. Diga, Jesus, eu quero ter um coração como o teu. Faze, Jesus, o amor, o Espírito Santo, realizar essa imitação no meu coração.
Não basta a minha força, a minha boa vontade. É importante o meu querer. É importante querer Jesus, como aprendemos aqui com São José Maria Escrivá. Mas é a tua graça, Senhor, que realiza isso em nós. Então, Jesus, faze o amor, o Espírito Santo realizar esta imitação do meu coração, conforme o teu coração. Deixa-me, Jesus, peça comigo, meu irmão, minha irmã, peça. Deixa-me, Jesus, introduzir no teu coração, entrar no teu coração, ter uma profunda intimidade contigo. Mantém-me aí, Jesus, no teu coração, fortifica-me aí e torna-me aí, no teu coração, unido a ti, cada vez mais agradável aos teus olhos. E consagra aí, vivendo o amor, no dia a dia, o meu último suspiro. Amém. Cele esta oração dizendo também o seu amém, o seu assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. 14ª homilia de São José Maria Escrivá, do livro Amigos de Deus. Hoje, o início de uma nova pequena sequência, serão 2 episódios. A prática da caridade, a prática do amor. Vamos ouvir o ensinamento de hoje, abra bem o seu coração. Escute São José Maria Escrivá. Pecaria por ingênuo quem pensasse que as exigências da caridade cristã se cumprem com facilidade. Muito diferente se mostra a realidade que experimentamos no dia a dia da humanidade e, infelizmente, no seio da Igreja. Se o amor não nos obrigasse a calar, cada um contaria uma longa história de divisões, de ataques, de injustiças, de murmurações, de insídias. Temos de admiti-lo com simplicidade, para tratar de pôr remédio adequado a essa situação, mediante um esforço pessoal por não ferir, por não maltratar, por corrigir sem deixar ninguém afundado. Não são coisas de hoje. Poucos anos depois da ascensão de Cristo aos céus, quando ainda andavam de um lado para o outro quase todos os apóstolos, e por toda parte se notava um fervor esplêndido de fé e de esperança, já muitos começavam a desencaminhar-se, a não viver a caridade do Mestre. Uma vez que há entre vós rivalidades e contendas, escreve São Paulo aos de Corinto, não é evidente que sois carnais e vos comportais como homens? Porque quando um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não se está vendo que ainda sois homens, incapazes de compreender que Cristo veio transpor todas essas divisões? Que é Apolo e que é Paulo, ministros daquele em que acreditastes, na medida em que a cada um o Senhor o concedeu. O apóstolo não rejeita a diversidade. Cada um tem de Deus o seu próprio dom, uns de uma maneira, outros de outra. Mas essas diferenças devem estar a serviço do bem da Igreja. Eu me sinto impelido agora a pedir ao Senhor, uni-vos, se o desejardes, a minha oração. Que não permita que na Igreja a falta de amor semeie cisânia entre as almas. A caridade é o sal do apostolado dos cristãos. Se o sal perde o sabor, como poderemos apresentar-nos diante do mundo e dizer-lhe, de cabeça erguida, aqui está Cristo?
Que palavra, hein, meu irmão? E aí, minha irmã? Uma palavra realmente para sacudir a gente. Nós temos colocado a caridade em prática. Uma das coisas que temos aprendido aqui com São José Maria Escrivá, recordando a própria palavra de Deus, é claro, tudo aqui que São José Maria nos traz nas suas homilias é fruto da palavra de Deus, e nós temos aprendido que o amor, viver com a força de amor, é algo concreto, é algo que tem as suas manifestações, é algo que temos que colocar em prática. E aqui hoje, nesse trecho, primeiro episódio dessa sequência prática da caridade, São José Maria começa assim com muita franqueza, com muita sinceridade, dizendo que quem pensa que isso é fácil está sendo, no mínimo, ingênuo. Então nós não podemos ser ingênuos e achar que é fácil colocar o amor em prática. Na realidade, nós vamos perceber que é muito exigente, que é muito difícil, atenção, mas sem pensar que é impossível. É possível, senão Deus não nos mandava viver o amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí você pode dizer assim, não, mas Jesus é Deus. Verdadeiramente, Jesus é Deus, mas também é homem. 100% Deus, 100% homem. E Jesus nos amou com o coração humano, sem deixar de ser divino. Você está entendendo? É importante perceber que Jesus veio nos mostrar como nós, como humanos, devemos nos amar. Claro, nos abrindo ao seu amor divino. Porque sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Jesus é Deus feito homem, então você deve também deixar que a nossa humanidade seja revestida da graça de Deus. Porque realmente é um desafio. E aqui São José Maria vai dizer que não só na humanidade como um todo, nós percebemos essa dificuldade de se viver o amor. Entende? Viver o amor, entre outras coisas, é viver a unidade, mesmo sendo diferentes uns dos outros. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Na sua casa, talvez entre vocês não tenha dificuldade de perceber como um é diferente do outro. O esposo é diferente da esposa. A gente até diz que os opostos se atraem, não é? Como é que pode fulano ter casado com fulano? São tão diferentes. A gente experimenta isso, eu com a minha esposa, você deve, se for casado, experimentar isso também. Entre os filhos, né? Quando você olha para os filhos, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, mas são tão diferentes, porque Deus é criativo, né? Deus faz cada um com a sua particularidade, mas mesmo com essas diferenças, nós devemos viver em comunhão, em união, e isso não é fácil, isso é difícil, mas é possível. O Pai é diferente do Filho, que é diferente do Espírito Santo, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, mas são tão unidos que vivem um mistério, o mistério da Santíssima Trindade. E assim Jesus nos pede da mesma forma. Amar significa ter paciência, compreender o outro, perdoar o outro. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo perdoa. É assim que a gente aprende lá na Palavra de Deus, 1 Coríntios 13. Pois bem, São José Maria está dizendo, se você olha para a humanidade, você vê como esse negócio é difícil. Mas também se você olha para a própria igreja. E aqui a gente fala de modo especial para quem já se sente igreja, quem não só foi batizado. Você já foi batizado? Você que está nos ouvindo hoje aí, nesta noite aqui na Rádio Cultura? Graças a Deus. Então você foi inserido na igreja, você foi enxertado no corpo de Cristo, você é igreja. Nós, pelo batismo, nos tornamos igreja. Porém, tem pessoas que não têm ainda essa consciência, não é? Mas vamos imaginar que você já vive essa realidade como igreja, participa da igreja, de um movimento, de uma pastoral, vai à missa com frequência, não falta um domingo, procura se confessar, viver aquilo que a igreja orienta a partir da palavra de Deus, enfim, aquelas pessoas que já vivem essa realidade de comunidade como igreja podem também testemunhar o quanto é difícil. Você já viveu ou tem vivido dentro da igreja essa listinha aqui que São José Maria coloca? Ataques, injustiças, murmurações, perseguições. Temos que reconhecer que não só na humanidade de um modo geral, mas até no seio da igreja, nós percebemos essas tristes realidades, ataques, injustiças, murmurações, queixas, divisões. E a gente precisa reconhecer isso
na humanidade como um todo, na igreja, na nossa família, que é a igreja doméstica, para a gente tratar, não é? Não adianta querer esconder isso. São José Maria diz assim, o amor nos obriga a calar, não é? Quem ama não anda falando mal, contando essas histórias. Você não deve fazer isso com as coisas da sua família, não é? Você não sai lavando a roupa suja fora de casa. É coisa para a gente resolver dentro de casa. Então não fale mal da igreja, que é sua, não é? Mas a gente tem que reconhecer que essas coisas acontecem para tratar. Se você não reconhece que tem uma doença, você não trata. Então, por isso que hoje, neste episódio, São José Maria está trazendo à luz esta realidade escura que muitas vezes está presente no nosso meio, como família biológica, como família espiritual, que é a igreja, para que a gente possa se corrigir a si mesmo, ajudar o outro também a se corrigir, para que não se afunde neste erro, neste pecado da falta da caridade. Então, ele lembra também que isso não é de hoje, né? Então é importante saber que essas dificuldades que a gente percebe até dentro da igreja não são, infelizmente, tão recentes. E aqui ele traz essa realidade já presente ali no início da igreja, como diz ele, quando todos os apóstolos praticamente andavam de uma parte para a outra, onde havia aquele fervor esplêndido da igreja que estava nascendo, né? E ele traz um trecho de uma das cartas de São Paulo que mostra realmente como já havia esse clima de divisão lá naquele tempo. Uma rivalidade, uma contenda. São Paulo fala assim, uma vez que há entre vós rivalidades e contendas, ele estava escrevendo para a comunidade de Corinto. Você pode depois conferir na sua Bíblia. Anote aí, para você ver que já tinha divisão lá no começo. Gente, na realidade, a divisão começa com aquele pecado original. No paraíso não tinha divisão entre Deus e o homem, nem entre o homem e a mulher, nem entre o homem e a mulher e a natureza. Era um paraíso. Agora, quando o pecado entrou, o pecado ele divide, gente. É aí que está a raiz da divisão. É isso que fere o amor. E era isso que já no início, anote 1 Coríntios 3, dos versículos 3 a 4. Era isso que desde o início ali já começava a acontecer também. E São Paulo dizia, olha, se tem rivalidade e divisão entre vocês, é porque vocês são carnais. É porque vocês estão comportando-se simplesmente como homens, atenção, isso ele quer dizer, não como filhos e filhas de Deus, como homens cheios da graça de Deus. E aí ele dá o exemplo da divisão. Um dizia, eu sou de Apolo, o outro dizia, eu sou de Paulo, e não compreendiam, como às vezes eu e você ainda hoje não compreendemos, que Cristo veio transpor todo tipo de divisão. Tem divisão? Não é coisa de cristão. Guarda isso no seu coração. Se tem divisão, não é coisa de cristão. Porque Cristo veio transpor todas as divisões. Nós não podemos viver divididos nem por classe social, nem por condição econômica, nem por raça, nem por religião. Nada deve nos dividir. Devemos estar unidos em Cristo. É claro que temos as nossas posturas diferentes, as nossas realidades de vida diferentes, mas isso não deve nos dividir. Nós temos que ser um só povo, com um só pastor. Veja lá, João 17, que todos sejam um como eu e o Pai. Somos um. Esse é o desejo de Deus para nós. Foi isso que Deus quis que ficasse gravado no nosso coração. Foi com esse amor que Jesus nos amou e nós devemos nos amar uns aos outros. O apóstolo, olha que frase para você guardar que São José Maria nos traz hoje. O apóstolo não rejeita a diversidade. O apóstolo, o que é o apóstolo? É um enviado, a palavra apóstolo significa enviado, e enviado, no caso, por Jesus. Quem é enviado por Jesus? Eu. Você também. Quem é batizado aqui? Levante a mão. Guarda isso. Quem é batizado foi pelo Senhor enviado. Você lembra a ordem de Jesus? Ide pelo mundo inteiro, levai o evangelho a toda criatura. Aquela palavra é para todo batizado. É para mim, é para você, não só para os bispos, não só para os padres.
E um apóstolo de Jesus, um batizado de verdade, não rejeita a diversidade, não rejeita o que é diferente, não rejeita a pessoa que pensa diferente. Olha, gente, veja como essa palavra é importante para nós hoje. Se você tem percebido aí no meio da humanidade, basta você dar uma circulada por aí afora, pela internet ou nas conversas. Gente, nós estamos cada vez mais divididos. E divididos mesmo assim ao extremo, não é? Um pensa A, o outro pensa exatamente B. A questão não é pensar diferente, não é para todo mundo pensar do mesmo jeito. A questão é como nós tratamos quem pensa diferente. Já vira inimigo, não é assim não? Já vira uma briga e uma briga feia. Quantas famílias divididas por questões políticas, por exemplo. É algo muito sério. E um apóstolo de Jesus não rejeita a diferença, a diversidade. Reconhece, escute, que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então isso, na igreja, precisa ser vivido de modo exemplar. Tudo isso aqui que hoje, nesse episódio, São José Maria está falando, ele está reforçando, como você vai ver na conclusão desse trecho, está reforçando que isso precisa ser vivido por nós como igreja, por você que é batizado, que é batizada, de um modo que ilumine as outras pessoas. Porque se a gente que está mais próximo do Senhor pela vida de igreja, pela oração, não porque somos melhores, talvez até piores, né? Só vai para um hospital quem está doente. Então a igreja é esse lugar de cura, de restauração dos corações. E se eu e você que estamos nesse lugar onde a graça de Deus está sendo derramada com abundância, se nós não damos o exemplo, meu Deus do céu. Então nós temos que ter este cuidado para perceber que as nossas diferenças, e na igreja nós temos muitas expressões, né? Temos pastorais, temos movimentos. Quem é mais envolvido com a igreja sabe o que é isso. Né? São várias formas de atividades, várias formas até de rezar, de espiritualidade presentes na igreja. Mesmo que você não viva ainda muito dentro deste universo da igreja, você vai aplicando isso à sua realidade, tá bom? De família, as diferenças que você tem dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho, não é? Onde você trabalha, cada um pensa às vezes de um jeitinho diferente, tem um jeito diferente de ser. Pois muito bem, essas diferenças devem estar a serviço do bem. Veja, esta é a compreensão. Deus nos permite essas diferenças, Deus não nos fez com um carimbo, né? Ninguém foi criado por Deus assim como se fosse um carimbo, todo mundo igualzinho. Mas essas nossas diferenças devem complementar a realidade um do outro e nos colocarmos a serviço. É como uma engrenagem, né? Se você pega ali um relógio e abre ali para ver, você vai ver que são engrenagens diferentes, engrenagens que se complementam. Tem uma imagem bonita que a gente pode também perceber. Se você receber um buquê de flores, assim, de flores diversas, coloridas, não fica mais bonito, não é? Porque a cor de um destaca do outro e tudo aquilo fica harmônico, né? Belo. É assim que deve ser. As nossas diferenças devem estar a serviço do bem da igreja, do bem da humanidade. Agora, para isso acontecer, a gente tem que rezar. Por isso que no finalzinho do episódio, nesse trecho de conclusão, São José Maria nos convida a fazer uma oração. Vamos rezar como igreja, tá bom? Você que é batizado, você que é batizada, mas mesmo que você ainda não seja assim muito inserido na igreja, talvez até é batizado, mas não participa de quase nada, não deixa de rezar não com a gente, reze também. Reze enquanto igreja, reze enquanto família, reze enquanto humanidade. Vamos rezar assim: Senhor, não permita que falte amor entre nós. Não permita, Senhor, que haja divisão entre as nossas almas. Senhor, enche-nos da caridade. A caridade é o sal da nossa vida, de modo especial como cristãos. É a nossa identidade, é o que nos marca, Senhor. Não tira esse sabor, não permite que esse sabor saia de nós, porque se o sal perde o sabor, como poderemos testemunhar para o mundo que somos filhos e filhas de Deus? E aqui São José Maria diz essa frase tão bonita, mais ainda, olha, a quem mais foi dado, mais será cobrado. É claro, quem é batizado recebeu o Espírito Santo e ainda mais
tem essa consciência e vive essa realidade de igreja, essa exigência é muito, muito maior. É muito maior. E por isso ele diz assim, como é que nós, se não vivemos entre nós o amor, vamos poder nos apresentar diante do mundo e dizer de cabeça erguida, aqui está Cristo. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Não é assim que a gente diz como igreja? Mas isso só se torna real, coerente e possível de ser testemunhado se nós vivemos a prática da caridade. Pense sobre isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Eu convido você a deixar o comentário, o que foi que você entendeu dessa conversa. Você tem conseguido viver esta prática da caridade na sua vida, apesar das diferenças no seio da sua família, na sua realidade de igreja, você que já vive mais próximo à igreja? Deixa aí o seu comentário. Se alguma palavra aqui iluminou o seu coração, comente também. A gente quer ir registrando essa sua participação. E se está agora ao vivo, na hora da publicação, pela estreia no YouTube, mais ainda, aproveita o chat ao vivo, diz quem é você, deixa aí a sua saudação. E se lhe fez bem de alguma forma esse conteúdo, compartilhe, né? Toca aí na setinha, compartilha com outras pessoas. Se gostou, diz isso, dando um joinha, um ok, um positivo, porque isso promove aqui na plataforma mais e mais esse conteúdo para outras pessoas. Combinado assim? Não é inscrito ainda aqui no nosso canal, no nosso perfil? Então toca aí no botãozinho inscrever-se, seguir, comece a receber esse conteúdo, ative o sininho das notificações para você ser alertado sempre que a gente publicar um novo conteúdo até você. E você que ouve pela Rádio Cultura de Quixadá, seja um divulgador, né? Fala para as pessoas da Rádio do Bem, Cultura FM 102.1, toda uma programação o dia inteiro de evangelização, de entretenimento sadio, aqui com a luz, com a graça de Deus. E toda noite, de segunda a sexta, este programa Amigos de Deus, e todo sábado de tardezinha, às 4 da tarde, também estamos no ar. Quero lhe pedir por caridade que reze essa Ave Maria conosco, reze por nós rezamos por você, pelas suas intenções. E não esquece, todo sábado tem missa aqui na sede da Comunidade Mariana Boa Semente. Para quem está nesses dias acompanhando a publicação, só neste final de semana, excepcionalmente, a missa será na sexta, porque é dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas normalmente todo sábado às 6 da manhã. Inclusive, se você não pode mesmo vir rezar a missa aqui, acompanhe a transmissão pelas redes sociais, também pela Rádio Cultura de Quixadá, todo sábado às 6 da manhã. Vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.